Queria convidar você, nesse momento, vamos falar com o nosso Deus. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, glorioso e amável Pai, o Senhor sabe que eu sou limitado, o Senhor sabe dos meus pecados, mas nesse momento, Deus, tenha misericórdia de mim e da Tua igreja, Deus. Fala conosco, Pai, fala ao nosso coração, Deus. Não o que queremos ouvir, mas o que o Senhor quer falar, Pai. Estamos aqui felizes, Pai, com o coração agradecido por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Nesse momento, continua, Deus, e fala conosco. É isso que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu não podia começar sem agradecer ao pastor, à irmã Kênia. Eu nunca fui tão bem tratado num lugar como eu estou sendo aqui. Pastor, o senhor está me tratando como um irmão mais velho. E tem me abençoado muito. Muito obrigado por tudo que o senhor tem feito por mim. E eu confesso a vocês que essa é a maior igreja que eu já preguei. A igreja também é a igreja mais bonita que eu já preguei. E quando eu cheguei aqui, eu estava nervoso, falei assim, como que vai ser, né? Chegar aqui. E eu lembrei assim, como que Deus faz as coisas, como que Deus age. Na metade do ano agora, eu preguei na menor igreja que eu já preguei também. E era uma igreja tão pequenininha, no meio da África, numa aldeia. E eu comecei a pregar, era 5 horas da tarde, 5:30. E quando deu um pouquinho perto das 6 horas, eu já não conseguia ver mais nada. Nem os irmãos que estavam na igreja, nem nada, porque a igreja não tinha luz. E eu não conseguia nem ler a Bíblia. Eu tive que pregar com os textos que eu tinha na mente. Aquela noite eu fiz um apelo, e eu confesso aos irmãos que eu não sei nem quantos aceitaram o apelo. Porque eu não consegui ver nada. Você não via nada, um breu, escuridão total. Eu só consegui ver que tinha irmãos na igreja, e eu fiquei até com medo de estar pregando e os irmãos indo embora, né? Porque quando a igreja não tem luz é fácil, né? O irmão sai embora, nem vê, deixa o pastor lá. Então eu fiquei até com receio disso acontecer. Mas eu vi que os irmãos estavam em peso lá, quando eles começaram a louvar. E o louvor deles é tão bonito quanto o de vocês aqui. Que louvor lindo. Eu estava me sentindo aqui no céu. Eu falei para a Flávia, eu olhei para a Flávia e falei, que louvor lindo. Parabéns ao Ministério de Louvor, parabéns à igreja. E obrigado pelo carinho que vocês estão recebendo a mim e a minha família. Hoje, quando eu já sabia desde março que eu viria para cá, né, pastor? Eu conversei com o pastor, em março que eu viria para cá. Qual que é o intuito que eu e a minha esposa viemos para cá nas nossas férias lá do NASP? Eu preciso aprender o inglês, porque eu quero ser missionário, não sei aonde Deus me mandar. E qualquer lugar que você vá no mundo, seja na janela 1040, janela 1040 é a janela onde não entra o evangelho. É onde é difícil de você entrar. Você precisa, para ir para lá, você precisa ter o inglês. Então, o meu sonho é ser um pastor missionário. Então, eu falei, eu vou para lá, e eu quero aprender o inglês. A gente já está fazendo umas aulas particulares, e aqui eu vim para aprender um pouco mais com vocês. Mas eu falei, eu não vou só aprender inglês, eu quero aprender também a trabalhar com uma igreja. E por isso que eu estou aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham um pouco de paciência comigo. E eu quero dizer para vocês que eu estou aqui para ajudar. Então, o que você precisar, pode contar comigo. A gente está com muita disposição de estar ajudando. O tema de hoje, a gente está falando de Natal, está falando de vida nova, de começo. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei bem receoso. Porque semana passada eu estava vendo o culto de vocês lá do Brasil. Estava vendo pela internet. E eu vi que o pastor fez uma retrospectiva de quem já esteve aqui do ano passado. Quem estava no culto da semana passada aqui? Eu estava vendo lá do Brasil. Você lembra da retrospectiva? E era só gente importante, né? Daniel Ludic, pastor Batistotti, várias pessoas importantes. Eu falei, o que eu vou fazer lá? Estou perdido. E aí eu fiquei bem receoso e pensando e orando a Deus. E Deus só me deu a resposta do que eu vim fazer aqui no último dia, quando eu estava vindo para cá. Quando uma família me ligou, falando assim, Luiz, você está indo lá, né, para a igreja dos Estados Unidos, de Miami, você vai ajudar lá. Eu quero dizer para você assim, muito obrigado. Muito obrigado pelo que Deus fez através da sua vida na nossa vida. E essa família é uma família muito especial. Quando eu conheci o Fernando, a mãe dele é a Adriana e a Fernanda, o Fernando estava até aqui das drogas. Estava viciado em drogas. A mãe e a irmã dele não conheciam a igreja. E eles tiveram um encontro com Cristo, foram batizados agora, recentemente, antes de eu vir para cá. E aquilo ali foi uma resposta de Deus, porque eu não sei o que Deus tem preparado. Mas eu sei que o que Ele quiser que eu
viesse fazer aqui, é o que eu vou fazer. Então hoje a mensagem, ela vai ser uma mensagem especial, porque é uma mensagem que vem direto de Deus para você, amém ou não amém? E eu gosto de uma igreja que participa, que fale comigo, por quê? Certa vez um pastor estava pregando, e ele viu que lá no final da igreja tinha um irmão dormindo. Isso não acontece aqui, né, pastor? Não. Aqui não é nem propício, né, a tirar uma soneca, né? Banquinho gostoso, luz calma. E o irmão estava dormindo lá atrás. E aí o pastor ficou incomodado com aquilo. E aí ele chegou e chamou o ancião. As missões difíceis sempre são dos anciões, né? O pastor chamou o ancião e falou: irmão, acorda o irmãozinho que está dormindo lá atrás. O ancião era muito amigo do pastor. Falou assim para o pastor: pastor, acorda ele e o senhor que fez ele dormir. Então, para que ninguém durma, eu vou pedir que você fale com o seu irmão, eu vou pedir que você fale comigo, para a gente ter uma palavra que você possa participar, amém? Então começa falando com o seu irmão aí. Deus te abençoe hoje, ouça a palavra de Deus. Fala aí, quero ouvir. Não dorme. 2 Crônicas, quem trouxe a Bíblia diz amém. Que linda. 2 Crônicas 29. Antes da gente estar lendo, quero fazer uma pergunta para você. Você conhece alguém que faz tudo que é errado? Tudo que a pessoa faz, o que ela encoste a mão dá errado? As pessoas até dizem que é uma pessoa o quê? Não acredito azarão, né? Mas a pessoa, tudo que ela faz, tudo que ela coloca a mão dá errado. Todas as escolhas dela são as piores escolhas possíveis. A gente vai ver a história hoje de Ezequias. Ezequias não foi essa pessoa que fazia tudo que era errado. Quem fazia tudo que era errado era o pai dele, Acás. E por que a gente vai ver essa história? Porque quantos aqui, presta atenção em mim, quantos aqui gostariam de viver a plenitude do que Deus preparou para a gente? Levanta a mão, quero ver. Todos nós. Todos nós gostaríamos de viver o máximo que Deus tem preparado para mim e para você. Mas por que muitas vezes a gente não vive isso? Por que a gente não consegue usufruir de tudo que Deus tem para nós? Quem acha aqui que usufrui de todas as bênçãos que Deus tem para a gente? Ninguém, né? Deus tem muito mais. E por que a gente não usufrui dessas bênçãos? O que está faltando? Está faltando a gente seguir os passos. E é esses passos que a gente vai ver que Ezequias tomou. Acás, o pai dele, fez tudo que era errado. Fez parceria com quem não devia, adorou deuses que não deveria adorar, fez um monte de coisa de errada. Ele foi tão ruim, mas tão ruim, que quando ele morreu, não deixaram nem ele ser enterrado próximo aonde eram enterrados os reis de Israel, Davi, Salomão. Você já viu algum cadáver defunto, enterro ruim? Quando chega no enterro, a pessoa podia bater na mulher, ter um monte de defeito, morreu, virou santo, não é assim? Você vai lá, o cara era traficante, matava e fazia. Chegou no enterro dele, vamos falar assim, era tão bom, morreu tão novo. Mas a casa era tão ruim, que nem quando ele morreu, ele teve misericórdia dos outros. Porque falaram assim, morreu. Esse aí era tão ruim que nem enterre ele perto dos outros reis. Mas ele morreu. E quando um rei morre, quem que assume? Fala aí comigo, igreja. O filho. Você quer assumir um reino desse? Reino sem dinheiro, um reino desrespeitado, desmoralizado, um reino que estava arrebentado. Quem aqui quer assumir um reino desse aí? Está pior que o Brasil. Terrível. Ninguém quer assumir. E aí entra Ezequias, mas ele não tinha escolha. Ele tinha que assumir, porque ele era o sucessor do trono do seu pai. E aí o primeiro passo que ele fez, quando ele assumiu o trono, foi o que a gente vai ler agora no verso 10. Capítulo 29, verso 10. Diz assim: agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que ele desvie de nós o ardor da sua ira. O primeiro passo que Ezequias tomou, ele tomou a decisão. Eu falei assim, eu decido, a partir de agora, eu vou seguir a Cristo. Você já tomou decisão ao lado de Cristo? Quantos já tomaram? Diz amém. Quantos não tomaram ainda? Quero ouvir. Tem alguém aqui que não é batizado, não tomou a decisão ao lado de Cristo? Deixa eu ver sua mão. Amém, então a gente já tomou esse passo.
Já tomamos a decisão. E esse é o primeiro passo. Só que a gente tem outros passos que a gente vai ver na história de Ezequias, para que alguém atinja a plenitude do que Deus tem. E o segundo passo está no verso 16. Diz assim, lê comigo aí. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que achavam no templo do Senhor. E os levitas o tomaram para levarem para fora, direto ao ribeiro de Cidrom. O segundo passo, eu quero que vocês me ajudem a identificar quais foram os passos que Ezequias tomou. O segundo passo que Ezequias tomou foi a purificação do templo. O que é a purificação do templo? Naquele tempo, naquele contexto, existia um templo onde se adorava a Deus. O pai dele fez tanta coisa errada que até o templo virou um depósito. Ele começou a colocar coisas lá em entulho. Não servia, coloca lá no templo. Não servia para mim, coloca lá no templo. O que é a purificação do templo para mim e para você nos dias de hoje? Sabe me dizer? O que é o templo do Espírito Santo de Deus? O que é o templo do Espírito Santo de Deus? Fala assim, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. E o que é a purificação desse templo? A purificação, eu digo que o que alimenta o templo do Espírito Santo de Deus são os 5 sentidos. É o que a gente está vendo, é o que a gente está ouvindo, é o que a gente está comendo. Os 5 sentidos são o que alimenta o templo do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E tem um outro jeito da purificação do templo, e que muitas vezes é deixado de lado, que é a reforma de saúde. A nossa igreja tem isso. Isso está diretamente ligado à purificação do templo. Quando alguém fala de reforma de saúde, a gente fala assim, por que a reforma de saúde? E eu quero fazer uma pergunta para você aqui. Por que a reforma de saúde é importante? Para quê? Muitas vezes a pessoa pensa que a reforma de saúde é importante para a minha saúde. A saúde, no contexto da reforma de saúde, é o segundo item de importância. A primeira importância da reforma de saúde é a nossa comunhão com Deus. Então, muitas vezes, a purificação do templo está sendo deixada de lado. Com o que a gente tem se alimentado, com o que a gente tem visto, com o que a gente tem falado, a gente está deixando isso. A gente não está alimentando. O terceiro item que eu quero mostrar para vocês está no verso 31, do mesmo capítulo 29 e 31. Diz assim: Disse ainda Ezequias, agora vos consagreis a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ação de graça à casa do Senhor. O terceiro item que Ezequias fez foi a restauração do culto. Ele restaurou porque não existia mais culto. Não se fazia mais culto naquele lugar, não tinha um culto de adoração. E se a gente for contextualizar isso e trazer isso para os dias de hoje, o que é a restauração do culto? Restauração do culto é a nossa frequência na igreja. Porque hoje é sábado. E para nós adventistas, o culto especial, o maior culto nosso é no sábado. Mas essa igreja não tem só cultos aos sábados. Amém ou não amém? Essa igreja tem outros cultos. A restauração do culto tem a ver com frequência de culto. É vir nos cultos das quartas, é vir nos outros cultos que tem nessa igreja nos dias de semana. Uma outra coisa importante que eu comecei a colocar em prática quando eu vi esse texto, e isso serve para todo pai de família que está aqui, a restauração do culto na sua casa. Quando eu vi esse texto, eu falei assim, opa, eu sou o sacerdote do meu lar, e eu tenho que fazer um culto todo dia na minha casa. E muitas vezes a gente não tem feito isso. Quantos aqui fazem culto familiar todo dia? Quero ver as suas mãos. É um item que a gente precisa melhorar, sim ou não? E é uma delícia. E quando a gente faz o culto familiar, a gente está ajudando nos nossos relacionamentos. Porque eu sou gaúcho. Apesar de vir de Curitiba, eu sou do Rio Grande do Sul. Tem mais algum gaúcho aí? Quero ver. Tem algum gaúcho aí? De onde você é, irmã? Montenegro? Nossa, minha família, tem muitos familiares lá. Uma cidade bem pequenininha, né? Eu sou de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E o povo gaúcho é um povo... Se você vê dois gaúchos conversando, parece que eles estão brigando, né?
fala alto e muitas vezes acaba magoando as pessoas. E na hora do culto familiar a gente restaura muitas coisas no nosso lar. Porque a gente faz o nosso culto, faz a nossa devocional, e aí a gente tem um momento onde se abraça, se beija, e se ficou alguma mágoa no culto, restaura tudo. Olha para quem está do teu lado e fala assim: o culto familiar é importante. Fala para a pessoa aí para frisar: o culto familiar é importante. Fala aí. O quarto item, capítulo 30, verso 13. Diz assim: ajuntou-se em Jerusalém muitos povos para celebrar a festa dos pães asmos, no segundo mês, muito grande congregação. Verso 15 diz assim: então imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. O que era essa festa aqui? Vamos ver se você sabe me dizer. Qual era essa festa que a gente está lendo aqui nesse verso? Que festa que era essa? Opa, eu vi alguém falando assim: Páscoa. Fala comigo, que festa que era essa? O que se comemorava na Páscoa? A saída do Egito. E por que era importante comemorar a Páscoa? E por que esse é o quarto passo de Ezequias? Foi o quarto passo dele. O primeiro passo ele tomou a decisão e falou assim: eu vou voltar para Jesus. O segundo passo ele falou assim: eu vou purificar o templo. O terceiro passo ele falou assim: eu vou restaurar o culto, eu vou voltar a ter frequência na igreja, eu vou restaurar o culto. E no quarto passo ele falou assim: eu vou comemorar a Páscoa. Eu vou fazer o meu povo comemorar a Páscoa. Por que comemorar a Páscoa? Para você lembrar do que Deus já fez por você. Ou seja, quando eles comemoraram a Páscoa, eles ainda não tinham dinheiro, eles ainda tinham um monte de problema para resolver, estavam sem exército, estavam sem moral, eles tinham um monte de coisa para resolver. Mas eles falaram assim: vamos comemorar a Páscoa para a gente lembrar do que Deus já fez pela gente. Sabe por que isso? Muitas vezes a gente está aqui na igreja hoje, mas a gente está com um monte de problema para ser resolvido. A gente está aqui adorando a Deus, a gente está aqui buscando algo de Deus, mas a gente tem tanta coisa para ser resolvida, e aí a gente fala assim: mas por que eu devo comemorar a Deus, se eu tenho tanto problema? Sabe, irmãos, muitas vezes a gente está desanimado mesmo. Muitas vezes a gente está com um monte de problema, mas se a gente lembrar do que Deus já fez pela gente até aqui, se a gente olhar para trás, já é motivo da gente começar a tirar um sorriso do nosso rosto, não é? Já não é motivo de sorrir. Às vezes eu estou em meio a algumas lutas, e eu começo a lembrar da onde Deus me tirou. Quando Deus me tirou da depressão, quando eu tinha vontade de cometer o suicídio, e que eu pegava a arma e ia dar um tiro na minha cabeça, e Deus me tirou disso. E toda vez que eu lembro disso, eu falo assim: eu não tenho mais problemas. Porque Deus me tirou disso e me colocou aqui. E hoje eu nunca fui tão feliz quanto eu sou. Eu nunca ganhei tão pouco e nunca fui tão feliz. É incrível. O meu testemunho, o pastor viu, eu mostrei para ele, está no site da Creriane, do 180 graus. Se você quiser acompanhar, foi ao ar na outra semana, na semana anterior. E se você quiser dar uma olhada, Deus ele fez muito por mim. Eu vou contar para vocês? Tá bom, amém. Mas Deus, muitas vezes a gente está desanimado com Deus, desanimado com as coisas, não está acontecendo do jeito que a gente queria. E você lembrar do que Deus já fez é um passo muito importante. Então qual que é o quarto passo? Fala comigo, qual que é o quarto passo? Lembrar do que Deus já fez. Vocês estão aí? Então vamos falar como se a gente estivesse vivo agora. Qual que é o quarto passo? Lembrar do que Deus já fez. O quinto passo é o capítulo 31, verso 1. Diz assim: acabando tudo isso, todos os israelitas que se achavam ali, eles saíram às cidades de Judá, quebrando as estátuas, cortando os postes de ídolos, e derribando os altares, os altos e altares por todo Judá e Benjamim. O quinto passo que eles fizeram foi destruir os altares. Eles destruíram os altares de ídolos.
Porque o pai de Ezequias, Acaz, ele construiu vários altares. E o quinto passo que eles tomaram foi sair pela cidade, depois que eles comemoraram a Páscoa. Eles saíram pela cidade destruindo e arrebentando e quebrando todos aqueles altares de idolatria. Irmãos, vamos novamente contextualizar isso. O que é idolatria para a gente hoje? Esses dias eu estava vendo um sociólogo dizendo da infância dele. E ele tem mais de 60 anos. E ele contando como é que foi a infância dele. Ele disse que quando ele era criança, as crianças, ele tinha vários irmãos, em torno de 12, 13 irmãos. E ele esperava o pai dele chegar em casa, e era uma grande festa quando o pai dele chegava em casa. E o pai dele chegava em casa, e a família toda ia à mesa, e eles jantavam juntos. Depois de jantar, eles iam para a sala, os sofás eram colocados de frente um para o outro, e eles conversavam durante horas. E muitas vezes os vizinhos vinham participar das conversas, e eles ficavam durante horas conversando, horas. E quando chegava 10, 11 horas da noite, eles falavam assim: bom vizinho, agora a gente vai dormir, o vizinho ia embora, e todo mundo ia dormir junto, e era uma benção. Até um dia que o pai dele chegou do serviço. E quando o pai dele chegou do serviço, ele chamou os irmãos mais velhos e falou: vem cá, preciso da ajuda de vocês. Abriu a porta do carro e de lá ele tirou uma caixa, com a ajuda dos irmãos. Colocaram essa caixa no canto da parede da sala. Tiraram de dentro daquela caixa, tinha um negócio de madeira, um quadrado de madeira com um vidro na frente. E aí colocou num lugar de destaque na sala, no cantinho, colocou uma antena em cima, ligou, virou os sofás de frente para aquela caixa. E ali eles começaram a ver aquela programação. As conversas já não existiam mais. Eles já não comiam mais juntos porque a programação era um horário que um queria ver e aí o outro não podia mais comer no mesmo horário porque queria ver a outra programação. Os vizinhos já não eram mais bem-vindos porque atrapalhavam a programação. E ali a infância dele mudou. O que eu estou querendo dizer para você, meu irmão? O que muitas vezes é o nosso ídolo? Para alguns o ídolo sim é a TV. A pessoa não tem tempo para a família. Eu conheço muitos amigos meus que chegam em casa 7 horas da noite, extremamente cansado, e a única coisa que ele quer, nem vai tomar banho, ele vai direto sentar e assistir TV. E zapear a TV, e fica lá, passa de um canal para o outro. E o filho dele está ali, ele não dá nem bola, não quer nem saber do filho. E ele só quer saber de TV, e ele fica das 7 até a meia-noite, 1h, levanta, vai tomar banho e dorme para ir trabalhar no outro dia. Para muitas pessoas o ídolo é a TV. Para outras pessoas, o ídolo é o time de futebol. A conversa da pessoa é só futebol, é só meu time, é só... Para outras pessoas, é a novela. Para outras pessoas pode ser até alguém, o marido ou um filho. Deixa eu falar um negócio para você. Deus não divide a sua glória com ninguém. Você não pode servir a 2 senhores. A gente tem que aprender a destruir os altares. Não estou falando para você chegar na sua casa e meter o pé na sua TV. Não é isso. Eu estou dizendo para você, e também hoje a gente tem a TV Novo Tempo, tem muita coisa boa para assistir. Tudo no seu tempo, do jeito certo, com moderação. Mas o que eu estou querendo falar, e deixar a mensagem aqui para você. E eu estou falando, mas o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração aí, dizendo o que você precisa mudar. E espero que Ele esteja fazendo isso. O que tem roubado o seu tempo, para muitos é o Facebook, para outros é a internet, para outros é o celular. A pessoa não consegue ficar longe do celular. O que é o seu ídolo? O que tem tomado o tempo que é reservado para Deus? Para Deus a gente não tem tempo. O 6º passo, só são 7, tá? Vocês já vão para casa. O 6º passo está no capítulo 31, no verso 4. Diz assim: além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. O que é isso aqui? Dízimos e ofertas.
Confesso aos irmãos que quando eu vim para a igreja, o meu Deus, quando eu cheguei na igreja, o meu Deus se chamava Mamon. Tem até nome na Bíblia para ele. O que é esse Deus? Dinheiro. Money. O meu Deus era o dinheiro, eu tinha amor ao dinheiro. Eu só queria saber de ganhar dinheiro, eu só queria saber de trabalhar, eu não queria saber de outra coisa. E bateu nesse 6º item aqui. Como é que eu vou dizimar e ofertar se eu sou apaixonado por ele? Doía demais. Doía. E aí eu achava desculpas. Eu falava, não precisa dizimar, a igreja já tem. Eu vou comprar tudo em cesta básica e vou distribuir. Foi isso que Deus pediu? Não. Isso é importante? Sim, também. Mas o dízimo é seu? Não é meu. Dizimar e ofertar, a gente não fala tanto aqui na igreja. Não é falado nas igrejas adventistas num contexto geral sobre dízimos e ofertas. Mas é importante para a gente, como membro da igreja, ou como os filhos de Deus, dizimar e ofertar. A partir do momento que eu comecei a pôr em prática isso, e eu confesso que nas primeiras vezes doía muito. Doía, e era muito difícil. E eu olhava para aquele envelope, eu olhava para mim, e eu olhava para aquele envelope de novo e eu falava assim, ó Deus, me ajuda. E aí eu olhava para o dinheiro e falava assim, dinheiro, Mamon, você manda lá no Wake Batista. Agora nem no Wake Batista, né? Mas manda lá em alguém que tem muito dinheiro, mas em mim você não manda. Tó. A gente muitas vezes não sabe a importância de dizimar e ofertar. E depois que eu comecei a ser ofertante dizimista, eu disse aqui já, eu nunca ganhei tão pouco, mas eu nunca fui tão feliz e nunca prosperei tanto. O dízimo é algo mágico, é algo abençoado por Deus. E faça o desafio. O mundo acha... Para o mundo, 100% é mais do que 90%. Mas para a gente, 90% rende muito mais que 100%. Sim ou não? Então, dizimar e ofertar é importante. É o 6º passo na vida de um cristão. O 7º passo, que a gente precisa saber, está no capítulo 32. Verso 1. Depois destas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, o rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Essa é a última coisa que Ezequias fez. Vamos ver se vocês estavam acordados. Qual que foi o primeiro passo? Fala comigo aí. O primeiro passo foi a decisão. O segundo passo foi a purificação. O terceiro passo foi a restauração do culto. O quarto passo foi o quê? Qual? Lembrar do que Deus já fez. Esse foi o quarto passo. O quinto passo é destruir os altares. O 6º passo foi agora? Dizimar e ofertar. Agora você imagina, você que veio para a igreja ou está na igreja, e você começa a fazer e andar os passos, o caminho, do jeito que Deus quer. E você começa, tomei a decisão, me batizei, faço parte da família de Deus. E aí eu vou e começo a purificar o templo. Começo a não assistir mais porcaria, começo a não ver mais coisas que eu via antes, começo a cuidar com o que eu estou ouvindo. Quero purificar, porque agora eu descobri que eu sou templo do Espírito Santo de Deus. E aí depois de você purificar o templo, você começa e você continua. E depois de você ter andado, e você fez tudo isso, sabe o que acontece? Um exército inimigo te cerca. E não é qualquer exército. É o maior exército naquela atualidade. Era mais ou menos como se a gente estivesse aqui dentro da igreja agora, e o exército americano cercasse a gente aqui. E viesse helicóptero, viesse tanque de guerra, até navio, não sei como é que eles iam chegar, mas viesse até com navio aqui. Cercasse a gente e começasse a falar, vocês que estão aí dentro da igreja, entregue esse teu Deus aí ou a gente vai matar vocês. E foi o que esse rei chamado Senaqueribe fez. Ele cercou Judá e falou assim, ó,
se entreguem, ou a gente vai matar tudo vocês. A gente vai acabar com vocês. Agora eu fico imaginando se isso acontecesse comigo e com você. Ou seja, você fez o que era certo, você escolheu as coisas certas, você tentou mudar, tentou fazer a diferença. Não é assim muitas vezes? Não parece que quando você estava fora da igreja você tinha menos problemas? Não parece que quando você estava lá as pessoas te tratavam melhor às vezes? Seus familiares principalmente? Não parece que era mais fácil? E aí você vem para a igreja e parece que as coisas começam a ficar mais difíceis no trabalho. Parece que as coisas começam a ficar mais difíceis no relacionamento com os nossos familiares. E a gente está tentando fazer tudo o que é certo. Tentando fazer o nosso melhor. E o 7º passo tem muito a ver com isso. Porque o 7º passo diz o que o rei Ezequias fez. E o que o rei Ezequias fez está no capítulo 32, no verso 5. Diz assim: ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Vamos parar por aqui. O 7º passo é se animar. É se animar diante as provações, diante as dificuldades. Agora, para um rei, não existia dificuldade maior do que essa. Essa dificuldade que o rei Ezequias enfrentou foi a maior dificuldade que alguém já pode enfrentar. Como é que você entrou aqui hoje? Como é que vai ser o seu Natal? Que dificuldade que você está enfrentando nesse momento? Eu imagino que vocês sentem muita saudade, né? A saudade deve ser um item muito ruim. Porque eu estou aqui há 2 dias, eu já estou com saudade de lá. Imagine vocês que estão há algum tempo lá aqui, né? Eu não sei como é que você vai passar o seu Natal, quais os problemas que você está enfrentando. Mas eu sei o que a gente tem que fazer perante a um problema. E é o que a gente viu aqui, a gente precisa se animar, se motivar. Mas como assim, Luiz? Como se animar? Como se motivar? Como que você pensa que seria, como que Deus poderia resolver esse problema aí? A maneira que você imaginar que Deus poderia resolver o problema de Ezequias. Ezequias estava sem exército, estava sem dinheiro, e perante ele um exército, o maior exército da atualidade. Como é que ele ia resolver esse problema? Só que perante a esse problema ele se animou. E olha a maneira que Deus resolveu esse problema. Verso 21. Diz assim: então o Senhor enviou quantos? Um anjo, que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes, no arraial do rei da Síria. E esse, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa dos seus deuses, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, o rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhe deu paz por todos os lados. Verso 23. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações. Deus pode reverter o nosso problema, as nossas lutas. E para fazer isso ele precisa de quantos? De um anjo. O nosso Deus é poderoso demais. Irmão, o que a gente precisa entender é que a gente precisa continuar seguindo os passos. A gente precisa cuidar desses itens que foram falados aqui hoje. O que a gente está vendo, o que a gente está fazendo. Certo dia eu falando sobre a reforma mais uma vez. Eu tinha muita dificuldade com a igreja adventista. Eu vim de outra denominação e a minha esposa é adventista de berço. Ela nasceu
praticamente dentro da igreja. Como dizem, nasceu em berço adventista. Eu nunca vi isso. O berço do hospital deve ser, né? Nasceu na igreja. E eu tinha muita dificuldade. Certo dia eu chamei o pastor Fernando Iglesias, e ele foi à minha casa, e chegando lá 3 horas da tarde, ele ficou até 7 horas da noite, tirando algumas dúvidas que eu tinha. E eu falava assim: pastor, mas esse negócio eu não acredito muito em Ellen White, pastor. Tenho muita dificuldade com isso, esse negócio de reforma de saúde. O pastor Fernando olhou para mim e perguntou assim: você já leu alguma vez? Não li. Muitas vezes a gente julga o que a gente não conhece. E a gente não sabe a importância. Quando eu comecei a reforma, e ainda vou continuar até Jesus voltar. Amém? Eu estava com 130 quilos. Hoje eu estou com 90. Mas isso não só é o peso que conta, porque o peso é a última coisa para mim. O jeito que eu trato a minha esposa hoje é melhor do que eu tratava antes. O jeito que eu trato o meu filho é melhor. Eu consigo ouvir a voz de Deus de uma maneira que eu não ouvia antes. Irmãos, a gente precisa de Cristo Jesus. A gente precisa aprender que a nossa vida precisa de mudanças. Não adianta só a gente aceitar Jesus e pronto, parou por aqui, encerrou. A vida do cristão é conhecer e prosseguir em conhecer. Não é simplesmente, conhecer Jesus, aceitei. Não preciso fazer mais nada, eu preciso continuar conhecendo a Cristo Jesus. Eu quero fazer um convite a você hoje. E esse convite é para que o 7º item entre em ação hoje. É que você se anime, se motive, que você possa ter a certeza que Deus está contigo e que Ele pode resolver todos os problemas da sua vida. Basta você se entregar a Ele. Basta você andar os passos com Ele. E por mais que as coisas pode parecer que no meio do caminho não estão dando certo, quando você está andando com Jesus, pode ser que às vezes não é do jeito que você imaginava, né? Mas eu tenho certeza que quando Deus quiser, Ele levanta um anjo e vai te ajudar a resolver seu problema. Eu queria convidar o Sérgio, faz favor, você canta uma canção pra gente? O Sérgio vai estar cantando uma canção pra gente. E você que precisa de um ânimo, de uma motivação hoje, quando ele terminar de cantar, eu quero que você se coloque de pé, a gente vai estar orando. Para que você saia daqui pelo menos mais animado do que você entrou. Com uma certeza maior que Jesus vai te ajudar. Jesus já tem te ajudado, Ele vai continuar. Você acredita nisso, sim ou não? Quantos aqui estão precisando de um ânimo hoje, de um ânimo novo? Amém, amém, amém. Eu também. Ele vai estar cantando. Que Jesus possa estar te animando e que você saia daqui hoje diferente do que você entrou. Muito mais animado. Porque a nossa postura frente a uma luta já diz tudo se a gente vai ganhar ou vai perder. E quando a gente está animado, parece que tudo muda, não é? É assim ou não é? Cutuca quem está do teu lado aí e fala assim: se anima em Jesus. Fala aí. Se anima em Jesus. Confesso a vocês que muitas vezes eu preciso me animar em Cristo Jesus. Muitas vezes quando começa a aparecer os problemas, eu mesmo preciso que Deus me ajude a me animar, motivar. Eu quero muito que você saia daqui hoje diferente do que você entrou, muito mais animado, que Cristo possa te impulsionar. Esse final de ano vai ser um final de ano maravilhoso para você. Jesus morreu por ti. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa possibilidade de estar na Tua casa te adorando, Deus. Eu não conheço a todos os irmãos aqui, Pai, mas o Senhor conhece a cada coração que está aqui hoje na Sua presença, Deus. O Senhor conhece a cada coração que entrou aqui na Sua casa hoje, Deus, e que muitas vezes pode estar aqui desanimado, Deus. Mas que o Senhor possa animá-los, motivá-los, Pai. A mim também, Deus. Deus, eu sei que o Senhor é um Deus poderoso e pode resolver os nossos problemas com apenas um anjo, Deus. Vimos aqui na Sua palavra, Deus.
Continua operando os milagres em nossas vidas, Pai. Nos dá uma tarde abençoada hoje, Deus. Essa igreja vai fazer um trabalho muito bonito nessa comunidade, Pai. Que a gente possa ser usado por Ti, pelo Teu Santo Espírito, Pai. Abençoa cada irmão que veio aqui na Tua casa hoje, cada família aqui representada, Deus. Que a gente possa ser luz, Pai. Luz nessa terra e luz nesse mundo. É isso que pedimos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.